Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão de estudo promovida pela Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade, aqui do bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e é uma alegria enorme poder atender ao convite dos queridos amigos do Vinha de Luz para conversarmos um pouco no encontro de hoje sobre os ensinamentos de Jesus, sobre essas passagens benditas do nosso Mestre, tão bem explicadas e elucidadas pela espiritualidade superior e por Allan Kardec, esses queridos amigos que, com muito esforço e muita dedicação, trouxeram para nós a doutrina espírita, que tanto nos enriquece a alma de entendimentos e de luz para as nossas jornadas. Então, eu fico muito grato pelo convite, trago um abraço querido e sincero dos amigos do Centro Espírita Luz e Verdade, nós que também ainda nos encontramos com as nossas sedes, nossa sede física fechada, né, mantendo os nossos encontros de forma virtual, tendo a oportunidade de fazer uso da tecnologia para o bem, né, para disseminarmos o conhecimento, o entendimento, continuarmos trocando as nossas experiências e seguirmos em frente com as nossas tarefas. Então, eu agradeço muito mais uma vez a presença de todos e convido para fazermos a leitura de uma página de ambientação do nosso estudo e, para tanto, nós escolhemos no encontro de hoje o livro Pão Nosso, do querido Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o ponto intitula-se Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, Jesus. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidências no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então, feita a leitura da nossa página, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus para uma prece de início do nosso estudo. Senhor Jesus, Mestre amigo, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos no encontro de hoje, onde poderemos, Senhor, ao longo dos próximos minutos, analisar, conversar e, sobretudo, refletir sobre esses ensinamentos benditos que tanta luz trazem sobre o nosso caminhar, nos proporcionando oportunidades benditas de reflexão, de correção e de ajuste das nossas caminhadas. Então, que possamos, Senhor, estar juntos
procurando trabalhar, procurando através do nosso esforço ser dignos do mérito que todas as boas ações e as boas transformações merecem, e assim, Senhor, gradativamente, chegar cada vez mais próximos de Ti. Dá-nos licença, então, para iniciarmos o estudo do encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, uma boa noite a todos aqueles que chegaram ao nosso encontro após a nossa saudação inicial. E como dito, nós vamos estudar um pouco, analisar um pouco, um ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, contido no capítulo 18, nos itens 13 a 15, intitulado Dar-se-á àquele que tem. Então, essa passagem que está contida nesse capítulo 18, que é o capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos, esse tópico tratará dar-se-á àquele que tem. Esse é o título do tópico. E nós, para iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a citação da parábola, da passagem do Mestre Jesus, e seguir com a nossa análise a partir daí. Então diz-nos a parábola: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. São Mateus. Então, na passagem de Jesus, narrada por Mateus, nós vemos, mais uma vez, Jesus falando por parábolas, inclusive com os apóstolos questionando a respeito disso. E por que então que Jesus falava por parábolas? Por definição, uma parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E por que Jesus fazia uso das parábolas? Ele fazia uso porque, naquela época, as pessoas ainda não tinham o conhecimento intelectual e moral suficiente para ter uma compreensão mais aprofundada acerca daqueles conceitos. Então, esse era um dos objetivos de Jesus falar por parábolas. O outro objetivo era que, para que esses ensinamentos, passados através dessa linguagem de comparações e analogias, fosse, de certa forma, atemporal. O que isso significa? Que as passagens de Jesus foram analisadas e interpretadas à maneira do que era possível para aquelas pessoas que viveram na época de Jesus e continuaram e continuam e continuarão a ser analisadas conforme a evolução dos tempos e da própria humanidade, não é? Então, há 160 e um pouquinho de anos atrás, quando Kardec escreveu a codificação da doutrina espírita, o mundo estava de uma forma que já era completamente diferente do que 1800 anos antes, na época de Jesus. E Kardec, na época dele, viveu e teve uma análise, um entendimento que já são completamente diferentes das possibilidades que temos hoje, porque nós vivemos num mundo completamente diferente em todos os aspectos. Da mesma forma que daqui a mais 160 anos o mundo já estará diferente do que é hoje e novos entendimentos, novas análises, novas reflexões poderão ser feitas. Então, na essência, a fala de Jesus por parábola na época tinha então esse objetivo de que aqueles que não tinham o amadurecimento assimilassem a simplicidade da mensagem que posteriormente
tempos seguintes seriam analisadas e internalizadas pelas pessoas, trazendo mais luz ainda àquele entendimento. E nessa parábola, então, isso não foi diferente, sendo essa uma daquelas parábolas de Jesus, daquelas passagens de Jesus, que ao ler sugere uma certa, digamos, contradição, até um certo paradoxo, visto ao entendimento de que Jesus é o nosso irmão maior e que deseja para nós apenas amor, carinho, bondade, e que todos nós estejamos em nosso caminho de evolução. E a parábola diz que para aquele que tem, mais será dado para que fique em abundância. E para aquele que não tem ou tem pouco, o que tem vai ser tirado. Então, causa uma certa estranheza, né? Então, Jesus está dizendo que tem que dar mais para quem já tem em abundância e tirar de quem não tem ou tem pouco. Qual seria o sentido dessas palavras, né? É por isso que se diz sempre que não se deve assumir nada tal qual ao pé da letra. Todos os ensinamentos existem para serem analisados, não é? Então, quando nós vamos e destrinchamos esses ensinamentos, nós vamos vendo que quando Jesus diz dar-se-á aquele que já tem, para que chegue a ficar em abundância, o ter aqui, né, dar-se-á aquele que tem, o ter aqui não se refere a coisas materiais, e sim ao moral, né? E sim ao moral. Então aí a gente já tem uma primeira quebra de entendimento. Porque quando se fala em ter, a gente assimila logo, dado, né, a nossa ainda imperfeição, ainda muitas vezes estarmos voltados a questões materiais, pode vir de primeira uma primeira impressão de que se refere ao ter no sentido material. Mas Jesus, nesse caso, se refere ao lado moral das nossas existências. E o que Jesus quer dizer é que aquele que mais se esforça no bem, no seu melhoramento, ele estará trabalhando progressivamente melhor para si mesmo. E assim ele vai estar com um canal mais aberto e mais receptivo e mais merecedor das graças do Senhor, né? Então, também estaremos mais receptivos ao auxílio e à ajuda dos bons espíritos, né? Porque os bons espíritos, eles estão ao nosso redor o tempo todo, mas muitas vezes, dada a nossa imperfeição, nós acabamos dando um canal mais aberto para aqueles espíritos mais imperfeitos, que muitas vezes têm a intenção de nos prejudicar. Então, quanto mais nos esforçamos no bem, quanto mais nós nos sintonizamos com o mais alto, com o que realmente importa, que na verdade, todos os ensinamentos que Deus nosso Pai nos trouxe, todos os exemplos da prática do bem, do amor, da verdade, da caridade, do exercício da fé, da esperança, do trabalho, da abnegação, da renúncia, não é? Da resiliência, da resignação, tantas virtudes que nós precisamos cultivar, mas que temos grandes dificuldades. Então, cada vez que nós vamos trabalhando e nos esforçando nesse sentido e trabalhando para o nosso progresso, nós nos tornamos, ao mesmo tempo que um canal mais fácil e mais receptivo para a influência dos bons espíritos, porque a nossa sintonia com eles será melhor, e aí a partir do momento que temos essas boas influências, nós estaremos recebendo mais. Olha aqui como já começa a ficar mais claro os ensinamentos de Jesus. Então, dar-se-á aquele que tem. O ter, nesse caso, é o meu esforço em me melhorar, em angariar cada vez mais valores morais para mim. Então, à medida que eu tenho e vou buscando amplificar todas essas virtudes que nós já citamos, nós estamos abertos a receber a ajuda, o auxílio bendito,
as boas influências, ou seja, eu tenho e posso receber mais e crio condições para receber mais. E no limite, todo esse meu esforço que acaba gerando na ajuda bendita para que eu consiga me melhorar mais ainda, no final eu vou colher os méritos de Deus nosso Pai que virão na forma da felicidade que nós sentiremos, da satisfação, do próprio caminhar ao longo de todos os degraus da evolução bendita, não é? Então, quando Jesus fala dar-se-á aquele que tem, até que fique em abundância, é nesse sentido que nós devemos entender. Agora, quando Jesus fala e tira-se ao que não tem ou que tem pouco, na verdade, é exatamente o contrário desse entendimento que nós temos, que nós falamos agora. É exatamente o contrário. Então, quando Jesus fala dá-se-á aquele que tem até que fique em abundância e tira-se do que não tem ou tem pouco até que fique sem, na verdade, o que não tem ou tem pouco é quando nós estamos voltados justamente ao contrário, não é? Porque se nós não nos esforçamos no bem, ou seja, quando nós, ao invés de nos esforçar no bem, acabamos por nos deixar levar pelas nossas paixões, pelas nossas imperfeições, pelas nossas más inclinações, cada vez mais nós estaremos nos sintonizando com aqueles irmãos mais imperfeitos que buscam e que querem, né, ainda sentem esse prazer de prejudicar, e aquele pouco que nós já temos, que nós estamos, pelas nossas ações, perdendo, nós estaremos, ao mesmo tempo, nos esforçando por perder mais ainda, né? Quando somos descuidados conosco mesmo, com as nossas ações, quando somos imprevidentes, quando somos imprudentes, quando somos levianos, quando não, na essência, oramos e vigiamos, que é aquele alerta que nós temos que ter sempre em mente. É como nas palavras de Kardec, que nos diz assim: não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem. E aí nós encontramos a explicação para o real sentido dessa parábola. Então, tanto o dar-se-á àquele que tem, quanto o tirar do que não tem ou tem pouco, se refere unicamente ao aspecto moral e unicamente ao nosso processo evolutivo, ao nosso esforço de nos melhorar para caminhar para frente ou de não nos esforçarmos e, do contrário, nos sintonizarmos para o mal, que pode nos gerar muitas situações de sofrimento e de dificuldade ao longo de encarnações, muitas vezes dolorosas para o espírito. E aí é que Kardec nos diz, né? Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem. Olha que belo ensinamento, né? E aí, através de um exemplo, nós conseguimos assimilar um pouco melhor esse entendimento. Um pai que, por uma necessidade, iria ter que fazer uma viagem e passar longos e longos e longos anos fora. Esse pai tinha 2 filhos e ele pegou uma terra que tinha e dividiu exatamente de mesmo tamanho e forma e deu para cada um desses 2 filhos cuidarem de trabalhar aquela terra para garantir a sua subsistência. E muitos anos depois, aquele pai retorna, e quando ele retorna, ele verifica que um dos filhos havia trabalhado aquela terra, fez aquela terra dar resultados, daquela terra ele começou a tirar a sua subsistência, construiu a sua moradia, constituiu a sua família e estava ali tocando a sua vida através do esforço do seu trabalho. E o outro filho passava por dificuldades e provações e privações muito grandes. Mas por quê? Porque aquele filho, ele não quis, ao contrário do outro,
se dedicar às tarefas, ao trabalho para fazer com que aquela terra prosperasse. E aí aqui nesse exemplo, né, ainda há pouco nós falamos que o sentido da parábola ele tem aplicação no lado moral, mas aqui nós vemos também que o ensinamento da parábola ele também pode se aplicar às questões materiais. Veja, aquele filho que não cultivou a terra e passa por dificuldades, ele pode reclamar do seu pai? Ele não pode, né? Porque aquele pai, ele foi justo, como Deus nosso Pai é com todos nós. Mas aquele pai, ele foi justo. Ele deu a mesma terra para os dois filhos. E aí, naquele momento, aquele filho que não se esforçou no trabalho, ele não pode reclamar de seu pai, né? Ele, na verdade, deve reclamar de si mesmo. Deve do que ele não fez. Então, quando nós nos esforçamos, ao invés de reclamar da vida e dos problemas, igualmente o mérito vem pelo nosso trabalho, né? Então, essas passagens nos ajudam a entender, muitas vezes, através desses exemplos, o quanto que as nossas ações no dia a dia, o nosso esforço perante a vida, né, é valoroso para a existência de cada um de nós. Tem uma outra história muito interessante de um pai que ia levar os seus dois filhos ao circo, né? E aí, quando ele chega na bilheteria do circo, os seus filhos um tinha 6 anos, o outro era um pouquinho mais velho, e tinha um cartaz próximo à bilheteria dizendo crianças de até 7 anos, crianças de até 5 anos não pagam. E aí ele chega na bilheteria, o bilheteiro pergunta a idade dos filhos, e ele fala, o meu menor tem 6 e o outro tem 9, enfim. E aí aquele bilheteiro fala, o senhor deu bobeira, né? Como se diz no popular, o senhor deu bobeira. Se o senhor tivesse falado que o seu filho pequeno tem 5, eu não ia saber a diferença e o senhor teria pago um ingresso a menos. E aí aquele pai disse para o bilheteiro assim, uma lição valiosíssima, né? Ele diz para o bilheteiro, é verdade, eu teria me dado bem financeiramente nessa situação específica, mas eu teria passado um ensinamento e um exemplo negativo para o meu filho que provavelmente ele levaria com ele para o resto da vida dele. E isso poderia lhe causar muitos sofrimentos no futuro. Então, são essas ações do dia a dia, todas as ações que nós realizamos, a partir do momento que nós acordamos até o momento em que nós vamos nos recolher, o nosso livre-arbítrio é garantido por Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus nos garante o exercício do livre-arbítrio, Ele também vai nos pedir as contas através da aplicação de lei de causa e efeito. Então, tudo o que eu faço com o uso do meu livre-arbítrio, todas as minhas escolhas darão causa a uma consequência que será mais ou menos feliz, mais ou menos de dores e sofrimentos, de acordo com aquela escolha que eu faço. Então, tudo isso está inserido, não é? Quanto melhores forem as minhas escolhas, quanto mais eu me dedicar a entender quem eu sou, a estudar, a me conhecer melhor, a me dedicar ao entendimento, a me esforçar no bem, mais me será dado no entendimento da palestra moral. Quando eu ajo ao contrário, quando eu ajo de forma contrária, mais me será tirado, não é? Porque eu também não estou fazendo por merecer e estou angariando sofrimentos para nós. Vejam que quando, então, Jesus fala dessa forma, não é ele ou Deus nosso Pai que estão dando mais ou tirando, né, cada vez menos. Na verdade, somos nós mesmos com as nossas próprias ações. E essa passagem também, ela se reflete, né, em outra passagem muito, muito bonita e interessante, que é a que fala sobre a porta larga e a porta estreita, né? Porque a porta larga é aquela que leva para as facilidades do mundo, leva para tudo o que estimula as nossas paixões, os nossos vícios, as sensações, tudo aquilo que nos prende ao mundo material,
ao orgulho, ao egoísmo. Esse caminho é um caminho, de certa forma, fácil, que se escancara na nossa frente, não é? Mas que é um caminho que leva a dores, dificuldades e sofrimentos. Agora, a porta estreita não. A porta estreita é aquela que representa o nosso esforço em domar as nossas más inclinações e buscar a nossa evolução. E a consequente felicidade que nós vamos encontrar depois dela. E aí esse entendimento se aplica aqui também, porque quando nós buscamos o caminho da porta estreita, tanto mais ajudados nós seremos nesse nosso processo, tanto mais nos estará sendo dado por nós mesmos, não é? Pelo nosso próprio esforço. Né? Então a gente vai encontrando os entendimentos e aí nós vemos o quanto que é importante nós buscarmos o estudo, não é? O conhecimento, a reflexão, para entendermos cada vez melhor quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E a doutrina espírita nos traz esses ensinamentos, né? E aí nós estamos falando a respeito das causas e das consequências das nossas ações, né? Kardec nos ensina também no Evangelho, ele vem nos orientar a respeito das causas de tudo o que acontece conosco, né? A causa das nossas dificuldades e dos nossos sofrimentos. E aí nós entendemos que tudo o que acontece conosco é diretamente relacionado a nossas próprias ações, sejam elas nessa vida atual ou sejam elas em vidas anteriores. Então, quando nós, nessa vida, sofremos por algum motivo, Deus não nos permite ou não faz com que nenhum dos seus filhos sofra sem ter uma razão, um motivo para que isso aconteça. E esse motivo reside em nós e no mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, das escolhas que fazemos. Não é? Então, se nós hoje passamos por dificuldades financeiras, por dificuldades de relacionamento, de doenças, problemas de saúde, há de se considerar, ao invés de se ficar lastimando, reclamando da vida e das condições que se tem, deve-se fazer uma reflexão íntima para entender que, na maior parte das vezes, aquelas nossas dificuldades têm causa nas nossas próprias ações e nessa própria vida. É claro que existem aquelas situações que nós passamos que nós não temos como ter dado causa nessa vida, né? Como uma doença de nascença, né? Uma deformidade, um acidente que a pessoa não poderia prever de forma alguma. Por exemplo, se você entra num avião e o avião cai, você não tem como prever que aquilo vai acontecer. Né? É diferente de quando você pega um carro e sai em alta velocidade e se acidenta. Agora, quando você entra no avião e aquilo acontece, aquilo também não aconteceu por acaso. Você precisava passar por aquela prova fruto de algum resgate vindo do passado, que nós não sabemos qual é nesta encarnação, dado o esquecimento, mas que precisávamos passar por aquela prova. Não é? Mas os espíritos nos orientam que a maior parte das situações, das angústias e aflições que acontecem conosco, são fruto das nossas ações nesta própria vida. Nesta própria vida. Então, nesta vida que nós estamos lidando com as nossas próprias escolhas, consequências do que nós fomos no passado, consequências do que nós estamos fazendo agora, e o que nós estamos fazendo agora vai definir as nossas consequências futuras. Então, se nós queremos um futuro melhor, mais feliz, de mais alegrias e realizações nas nossas existências, tanto nessa encarnação quanto nas próximas, então nós precisamos começar a modificar a nossa forma de agir e de pensar agora, neste momento, não é? De novo, tendo atenção em tudo o que nós fazemos, do momento que acordamos até o momento em que nos recolhemos, procurando colocar em prática aquela máxima de só fazer ao outro
aquilo que desejamos que nos seja feito, né? Ou de não fazer ao outro aquilo que nós não desejamos que nos seja feito. Só que muitas vezes nós acabamos por não agir assim. Falamos, agimos, em muitas situações de uma forma completamente diferente do que aquilo que nós apreciamos. E a consequência disso é o sofrimento. Em maior grau ou menor grau, dependendo da ação realizada, mas é o sofrimento. Então, quando nós começamos a trabalhar isso na nossa mente, quando nós começamos, a partir do momento que eu me deparo com uma situação onde uma determinada imperfeição minha se faria presente e eu consigo resistir àquilo, é um pontinho de mérito que eu estou angariando para mim, não é? E esse pontinho de mérito, o que ele vai representar? Dar-se-á aquele que tem, né? Então, se eu sou uma pessoa muito impaciente, por exemplo, ou muito raivosa, que estouro facilmente, se eu me deparo com uma determinada situação onde a minha impaciência ou a minha raiva iam se fazer presente naquele ímpeto, nós não podemos esquecer que o livre-arbítrio está presente sempre. Nós nunca podemos colocar a culpa em outras situações que não sejam nós mesmos. E se naquele momento em que aquela minha imperfeição ia se fazer presente, eu consigo me segurar, eu consegui dar um passo importante para vencer aquilo de forma plena. E aí, no limite, esses são os significados do dar-se-á aquele que tem. Somos nós nos esforçando para nos melhorar, para criar causas boas para consequências boas, não é? E a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos trabalhando proativamente para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, e quando fazemos isso, mais nos será dado, não é? Então, esse é o sentido da lição e dessas palavras de Jesus. E aí, já caminhando para a conclusão do nosso estudo, vamos citar uma parte, né, final de Kardec, na verdade, do Espírito Amigo, que nos passa o estudo nesse ponto, lá no Evangelho, que nos diz assim: em vez de acusar que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, e arrependido e operoso, meta, corajoso, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele, confiante, a semente que haja preparado, por boa, dentre as mais. Regue-o com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele então, coroados de êxito seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade, um espírito amigo. Então é com essa bela reflexão, essa bela mensagem, né, com esse convite ao trabalho, com esse convite a que nós, mesmo quando tropeçamos, tenhamos o bom ânimo, a fé e a esperança em Deus nosso Pai, de que o amor cobre a multidão dos pecados. Então que possamos sempre nos lembrar disso e nos esforçar em nossas jornadas para sermos cada dia melhores e chegarmos cada dia mais próximos a Jesus e a Deus nosso Pai. Então eu agradeço muito pela atenção, pelo carinho de todos os que nos acompanham, os amigos do Vinha de Luz, de outras instituições, aquelas pessoas que não são vinculadas a instituição nenhuma, ou que talvez nem espíritas sejam, mas que receberam o link através da indicação de alguém, ou que simplesmente encontraram nas redes sociais o estudo acontecendo e resolveram acompanhar. Muito obrigado pela atenção. Espero sinceramente que as reflexões que nós conversamos hoje sejam para vocês tão valiosas
quanto foram para mim na preparação do estudo, e que nós possamos todos, através dessa mensagem, buscar nos aperfeiçoar e sermos pessoas melhores. Então, que fiquemos todos com Deus, e eu convido os amigos a realizarmos juntos uma prece para a conclusão do nosso estudo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez e dizer: Senhor Jesus, mestre amigo, mais uma vez, Senhor, elevamos o nosso pensamento a Ti para agradecer pelos momentos que passamos juntos, momentos esses, Senhor, onde procuramos estudar e analisar um pouco mais de tantos ensinamentos que o Senhor nos deixou. E ainda, Senhor, dentro das nossas imperfeições, que nós possamos nos esforçar, Mestre, para assimilar esses entendimentos e principalmente colocar em prática em nosso dia a dia, procurando lembrar dos seus exemplos máximos quando esteve entre nós e assim, fazendo o nosso, um dia de cada vez, nos esforçarmos para chegar mais próximos a Ti. Ampara, Senhor, aqueles que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados, onde quer que se encontrem, que eles, Senhor, especialmente, possam receber a Tua bênção para suportar cada um o seu quinhão de lutas e dores nesse mundo. E assim, através dessa luz que o Senhor derrama sobre nós, nós concluímos o nosso estudo profundamente agradecidos, pedindo a Ti licença para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado mais uma vez. Fiquemos todos com Deus.